Olá, vamos para mais uma meditação de Provérbios. E hoje, dia 15, vamos ler e meditar nas aplicabilidades que o Provérbio, capítulo 15, tem para nós, ok? Então, como de costume, nós vamos fazer uma breve leitura sobre o capítulo inteiro e depois nós vamos pontuar, alguns pontos que nos chamam mais atenção, alguns pontos que podem ser totalmente práticos na nossa vida, para que a gente possa vir a aplicar todo o contexto desse conteúdo, na nossa vida, ok? Então vamos para uma leitura rápida e depois vamos para as questões de aplicabilidade, ok? Então vamos lá, capítulo 15 de Provérbios. Vamos ver. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para o que se desvia do inferno, embaixo. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Percebemos que existem vários pontos ricos de informações práticas para a nossa vida e que, uma vez que colocarmos isso em prática, não há como errar. Não há possibilidade da gente ter uma vida difícil,
se a gente seguir totalmente e fielmente essas orientações que Salomão dá, as orientações que Deus usa a boca de Salomão para nos dar. Então eu quero pontuar aqui alguns versículos para que a gente estabeleça quais são as principais práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia com essa riqueza de informações que Deus nos dá através de Salomão. O primeiro versículo que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o primeiro, que ele está dizendo o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que isso significa? Dê respostas brandas, suaves. Não seja duro, ainda que tenha razões para ser. Às vezes tem situações que dá vontade da gente, sabe, é aquele negócio de falar atravessado, sabe, aquela vontade de falar asperamente. Nós vivemos momentos em que a vontade é de responder à altura. Nós falamos assim: eu vou responder à altura. Mas o que Salomão diz aqui, o que Deus usa a boca de Salomão para dizer o seguinte: que a nossa comunicação, ela precisa ser suave, ela precisa ser branda. Ainda que as pessoas baixem o nível, ainda que as pessoas gritem, que elas defamem, que elas xinguem, sempre, eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, mas o que Deus orienta é o seguinte: dê respostas brandas. Por mais que a pessoa perca o controle, ela xingue, ela grite, ela, sabe, ela baixa o calão, dê respostas brandas. Dê sempre respostas brandas. O versículo 3 é outro ponto interessante. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então não pense você que Deus não está vendo o que está acontecendo na sua vida. Não pense você que Deus não está vendo tanto as maldades como as bondades que as pessoas estão fazendo na sua vida, ou as maldades e as bondades que você está fazendo. Ou seja, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Estão no trabalho, estão na faculdade, estão em casa, estão na igreja, estão em todo lugar. Em todo lugar. O que é todo lugar? Todo lugar é todo lugar. É na sua casa. É em qualquer lugar que você acha que... Não, Deus não está vendo. Aqui Deus não vai ver, não é possível. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está contemplando tudo e todos. Tanto situações boas como situações ruins. É aquela mãe que espanca o filho até sangrar. É aquele marido que trai a esposa. É aquele filho que desobedece os pais. Deus está vendo tudo. Tudo Deus está vendo. Então não ache que porque não aconteceu alguma coisa na sua vida agora ou daqui 3 dias, 5 dias, é que Deus não viu. Ah, eu pequei, eu errei, mas não aconteceu nada comigo. Como se Deus não tivesse visto. Porém, Deus vê tudo. Deus vê todas as coisas. Então, não ache que Deus passou por desapercebido por algum momento da sua vida, por alguma coisa que você fez. Ou por alguma coisa que fizeram a você. De repente você fala assim: puxa vida, eu passei isso, eu enfrentei isso e aquilo outro. E parece que Deus não viu o que eu sofri. E eu quero dizer para você, eu quero ratificar esse versículo. Os olhos de Deus estão em todo o lugar. Ok? Versículo 4 vai dizer o seguinte: a língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Ou seja, fale sempre ou escreva com bondade. Tenha uma língua benigna. Tenha uma escrita benigna, fale com muita bondade às pessoas, escreva com muita bondade às pessoas. Use a sua comunicação, ou seja, nós estamos falando sobre comunicação, que a sua comunicação seja uma comunicação de bondade. Que as suas palavras sejam carregadas de bondade e não de sarcasmo, porque tem muita gente que escreve sarcasticamente.
Tem muita gente que utiliza muito do sarcástico para se comunicar, para falar. E o que Deus orienta e através da boca de Salomão é que nossa comunicação ela precisa ser com bondade, escrever com bondade, falar com bondade, ok? Versículo 6 vai dizer assim: na casa dos justos há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Ou seja, seja justo e você terá tesouros em casa, ok? Seja justo, porque o que acontece? Tem muita gente que tem muita coisa, mas é perturbada, porque sabe que aquilo pode acabar a qualquer momento, porque aquilo às vezes não foi conseguido de uma forma honesta, aquilo não foi conseguido de uma forma suada. Então a pessoa tem, mas a pessoa tem perturbação com aquilo, porque sabe, poxa, a qualquer momento alguém pode vir, pode me multar, ou pode, né, levar tudo que eu tenho. Então assim, agora se você é justo, se tudo que você tem, você adquiriu de forma justa, aquilo vai te trazer paz, aquilo te traz segurança e não, como diz aqui, perturbação, ok? Versículo 8 vai dizer o seguinte: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Olha só no que Deus se contenta. Quando um justo começa a falar com Deus, Deus se alegra. Quando um justo começa a orar, Deus tem contentamento, Deus começa a ficar feliz. Porque realmente não tem coisa melhor do que um pai ouvir um filho justo que obedece falando com ele. Sabe, tem filhos que são desobedientes, filhos que não obedecem, filhos que você fala uma vez, duas vezes, três vezes. Às vezes aí quando ele vai falar com o pai, quando ele vai pedir alguma coisa, né, o pai fica até meio constrangido, fala, poxa, não faz nada que eu mando, não faz nada que eu mando e ainda tem coragem de vir pedir as coisas para mim. Agora, quando um filho justo, quando um filho obediente, quando um filho que, sabe, obedece o pai, ele vai falar com o pai, vai conversar com o pai para. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o pai, ele para só para ouvir aquele filho falar. Aquele pai, ele para tudo que ele está fazendo só para ouvir, dar atenção àquele filho que vai falar. Por quê? Porque ele é um filho justo. Porque ele é um filho justo. Então tá aí o segredo de ter a oração respondida, de ter a oração ouvida. Seja justo. Seja justo. Versículo 9 vai dizer o seguinte: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Olha outra característica, né? Nós acabamos de falar o que é que deixa Deus contente. O que traz alegria a Deus? Ouvir um justo. Ouvir um filho justo. Agora, você quer o amor de Deus? Falamos sobre a questão de alegria de Deus. Você quer despertar uma alegria de Deus? Seja justo. Porque quando você falar com Deus, Deus vai se alegrar. Agora, você quer ver Deus te amar? Deus te amar é você seguir a justiça. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Olha só. Por que você acha que Abraão foi chamado amigo de Deus? Você quer que Deus te ame? Seja justo. Voltamos a dizer novamente, falamos no versículo 14, no capítulo 14, falamos no 15, agora vamos voltar, melhor, no 13, no 14, agora vamos falar no 15. Deus estabeleceu pesos e medidas. A gravidade está aí para estabelecer pesos e medidas, para que sejamos justos. Deus, ele ama a justiça. Então seja justo com as pessoas. Eu o Espírito Santo nos revela. Até a gravidade, ela é justa. Até a gravidade que estabelece os pesos e medidas, ela é justa. Se você cair de uma cadeira, você vai levantar rindo. Se você cair de uma mesa, talvez você levante com o braço quebrado. Mas se você cair de um prédio de 5 andares, você não vai levantar mais. Ou seja, até a lei da gravidade é justa.
Então nós temos que usar pesos e medidas porque Deus quer que nós sejamos justos, principalmente nos pesos e nas medidas. Então assim, seja justo. A forma de nós sermos ouvidos por Deus e que Deus venha nos amar. Olha só, você quer ser amado por Deus? Seja uma pessoa justa. Seja justo com as pessoas. Seja justo nas coisas que você faz. Seja justo nas coisas que você negocia. Seja justo com as coisas que você vende. Seja um trabalho, seja um trabalho que você presta, uma prestação de serviço que você presta, ou seja um produto que você vende. Coloque lá na planilha, faça as contas. Veja se esse preço é um preço justo que você está vendendo. Veja se essa prestação de serviço que você está oferecendo está num valor justo, que está num preço justo. Seja justo, ame a justiça, seja justo e Deus vai amar você. Deus vai amar você. Seja justo e Deus vai se alegrar com a tua oração. Seja justo e Deus vai amar você. Ok? Versículo 11 vai dizer o seguinte: o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Então olha só o que está diante dos olhos de Deus. O inferno, a perdição, o coração estão diante dos olhos de Deus. Principalmente, aí eu chamo a atenção do quê? Do coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o porquê que você pede as coisas. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá, quer pra quê? Pra que você quer? E aí onde está a coisa? Deus sabe pra que você quer. Deus sabe por que você está pedindo. E às vezes você não recebe algumas coisas porque Deus sabe o porquê que você quer aquilo. Se aquilo não for justo, Deus não vai te dar. Se o que você está pedindo é uma coisa que é injusta, que não é justo, Deus não vai te dar. Deus não vai te dar. Então Deus conhece o teu coração. Ok? Que o seu coração e os seus sentimentos caminhem juntos. Tá? Porque Deus ele sonda tanto um como o outro. Versículo 13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Olha só que bacana. Então não existe coisa melhor do que, né, um coração, um rosto alegre, um sorriso no rosto. Às vezes você acha que você precisa de uma maquiagem para ficar bonita? Você acha que você precisa, né, fazer alguma coisa para você ficar bonito? A coisa mais barata que existe, a coisa que mais vai deixar você bonito, com um rosto bonito, com uma pele bonita, com um semblante bonito, é um sorriso no rosto. Quer cuidar bem do seu rosto, quer ficar bonito, cuide do seu sorriso. Né? Vá a um dentista, se você acha que seus dentes não são bonitos, vá a um dentista, cuide dos seus dentes, porque a coisa que vai mais embelezar você, tá aí ó, merchandise aí para os dentistas. A coisa que mais embeleza uma pessoa é o sorriso, não é nem maquiagem. Uma boa maquiagem numa mulher valoriza ela, valoriza a sobrancelha, o olho, a boca, assim, valoriza. Mas não tem coisa que mais valoriza a beleza, tanto de um homem como de uma mulher, do que um sorriso. Então aprenda a sorrir. Tem gente que não sorri. Tem gente que você nunca viu com um sorriso na cara. Tem gente que só ri com desgraça. Tem gente que só consegue rir quando vê uma desgraça. Pelo amor de Deus. Aprenda a sorrir. Aprenda a rir. Aprenda a sorrir, que isso vai deixar o seu rosto mais bonito. Você quer fazer um teste? Sai na rua com um sorriso. Lembra de uma coisa boa, de uma coisa bem alegre, bem feliz. E saia na rua lembrando disso com um sorriso no rosto. Você pode ter certeza. Faça esse teste social. Faça esse teste social. Muita gente talvez vai achar estranho isso. Vai falar, cara, bobo, que tá rindo? Tá rindo de mim, será? Comece a andar sorrindo. Que você vai ver que muitas pessoas vão te devolver esse sorriso com outro sorriso. Você vai estar passando na rua sorrindo e aí de repente você olha para uma pessoa sorrindo, aquela pessoa talvez vai devolver para você um olhar com outro sorriso. Faça esse teste para você ver. O sorriso, ele é algo que além de trazer formosura ao rosto de uma pessoa, também gera alegria no coração de uma outra pessoa. Isso é muito importante. Isso é uma coisa assim fantástica de ler, de observar, porque é a mais pura verdade.
tá? Vamos lá para o versículo 14. O versículo 14 está dizendo o seguinte: o coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Ou seja, busca conhecimento e terá um coração entendido. Quer ter um coração entendido? Quer ter um coração sábio? Busque conhecimento. Não perca seu tempo com coisas ociosas, não fique ocioso. Esteja sempre ouvindo uma palestra, lendo um livro, buscando um conhecimento, adquirindo um conhecimento para você, para a sua vida. Para que você tenha um coração entendido, para que quando você seja solicitado ou quando você estiver num lugar, você venha agregar valor às pessoas. Quando você vir abrir sua boca e falar alguma coisa, que isso venha te trazer contentamento, tanto para você que está dizendo, como para as pessoas que estão te ouvindo. Ok? Versículo 16 vai dizer o seguinte: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Olha só, olha só. Antes ter pouco no temor do Senhor do que inquietação na riqueza. É preferível, não está falando que é para você ser pobre, que é para você não ter nada, mas está dizendo o seguinte: é preferível você ter pouco e esse pouquinho você ter ali o temor do Senhor, do que você granjear um monte de coisa e ficar inquieto com tudo aquilo. Porque geralmente a pessoa que tem muita coisa hoje, ela está preocupada no quê? Como eu vou fazer para manter isso aqui? Porque a pessoa começa a ter um estilo de vida, ela vai ganhando dinheiro, ela vai ganhando status, e ela chega numa situação que ela fala assim: meu Deus do céu, se eu ficar desempregado hoje, o que eu vou fazer para continuar com essa qualidade de vida? Se eu ficar desempregado hoje, o que vai acontecer com a minha vida, com a minha família, com os meus filhos? O que vai acontecer? Então assim, às vezes a pessoa chega num nível de vida que ela começa a ficar preocupada. Ela tem lá, ela paga escola particular para os filhos, ela paga a faculdade, ela paga isso, paga aquilo, tem um monte de coisas, sustenta famílias. Ela chega num patamar da vida dela que ela fala assim: caramba, eu tô numa rede, eu alimento várias famílias, várias situações, e se amanhã depois eu não conseguir ter mais isso? E aí a pessoa começa a ficar inquieta, a pessoa começa a ficar preocupada e acaba tendo com todas essas preocupações, começa a ter até doenças psicossomáticas, patológicas, por causa das inquietações, por causa dessa ansiedade que vem dessa inquietação, e a pessoa acaba morrendo até às vezes por causa desses problemas gerados pela inquietação, pela ansiedade, porque atingiu um patamar de qualidade de vida tão alto que não sabe viver mais sem aquele estilo de vida. Ou seja, ela fica tão preocupada no dia de amanhã que não vive o hoje. Ela fala assim: meu Deus, e se acabar? Se eu perder esse emprego? Pronto. Aí eu vou ter que vender meu carro, vou ficar sem meu carro, vou ficar sem minha casa, vou ficar sem... A pessoa começa a enlouquecer, sabe? Começa a ficar louca da possibilidade de não ter mais aquele nível de qualidade de vida. Então Salomão vai dizer o seguinte: olha, é melhor você ter um pouquinho no Senhor, mas ter temor de Deus, do que você ter um grande tesouro, grandes coisas e viver inquieto com aquilo. Ok? Olha que riqueza profunda nisso aí. 17. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Olha que coisa mais verdadeira e real. Antes, olha lá, é preferível comer verdura onde há amor do que boa carne onde há ódio. Ou seja, olha a necessidade, olha a correlação do alimento com o sentimento. Ou seja, a alimentação e o sentimento, eles precisam estar congruentes. Até para se alimentar, você tem que estar com o seu sentimento em paz. Ou seja, é preferível, Salomão está falando assim, é preferível você comer uma salada dentro de um ambiente onde as pessoas estão ali
com amor. Ou seja, foi feito com tanto amor, foi feito com tanto carinho. Então ali, você come até salada. Agora, o que adianta você estar naquele belo churrasco, churrascaria, né? Daquele jeito ali, comendo, bebendo do melhor e tal, mas no meio de pessoas que te odeiam. Ou você com ódio das pessoas. Isso vai te fazer mal. Porque dependendo do estado de espírito que você está, e se você for comer, aquela comida vai fazer até mal. Você quer ver um exemplo? Às vezes você está ali, de repente está na mesa, está comendo alguma coisa, aí surge um assunto totalmente desagradável. O que você faz? Você deixa o prato na mesa e sai, porque você perdeu a fome. Você perdeu a fome. Aquele assunto que foi discutido em pleno almoço, em plena janta, te fez perder a fome. Você levanta da mesa sem fome. Por quê? Com ódio, por causa de uma coisa que não tinha necessidade nenhuma de ser comentada, de ser falada. Então Salomão está dizendo o seguinte, olha, às vezes é preferível você estar ali comendo uma hortaliça, onde tem amor. Por exemplo, digamos lá, você vai numa casa de alguém, alguém te convida para ir numa casa, vai lá na minha casa, assim, assim, assado. Aí a pessoa fez aquela comidinha simples, aquela hortalicinha, aquela coisinha, mas ali tão cheio de amor, fez com tanto amor, com tanto carinho. E às vezes você vai é convidado para uma casa de uma pessoa, onde, né, na área gourmet dela, uma área muito boa, né, uma coisa muito bonita, mas as pessoas ali odiando umas às outras, cheio de ódio uns pelas outras, né, ódio embustido, ódio escondido pelas pessoas, né? Então é uma questão de se pensar, né? Ou seja, cuidado onde você come, cuidado onde você vai. É preferível comer salada em casa do que ir para uma festa, uma churrascada onde as pessoas uma odeiam as outras, ok? Isso vai te fazer mal. Versículo 14. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Ou seja, procure sempre trazer a paz aos ambientes. O que Salomão está ensinando aqui? Apaziguar as coisas. A gente precisa ser agente de paz. A palavra de Deus vai dizer ali, Jesus falou no Monte das Bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, você se acha um filho de Deus, você fala assim, você bate no peito, às vezes fala, eu sou filho de Deus, eu não mereço isso, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus mesmo? Porque os que são realmente chamados filhos de Deus são pessoas pacificadoras. Você se acha um pacificador? Você é uma pessoa que pacifica as coisas? Ou você é aquele cara que só vive criando contenda? Você é aquele cara que onde você chega, você causa uma contenda, ou onde você chega, você traz paz? Você é aquele cara que onde tem um conflito, onde tem uma contenda, você bota mais lenha na fogueira? Ou você é uma pessoa que traz paz? Gente, vamos ficar em paz, gente. Vamos entender o lado, vamos fazer assim, vamos entrar em paz, pelo amor de Deus, vocês vão morrer, vocês vão infartar, calma, gente, vamos entrar em paz. Quem que é você? Você é o cara que gosta do barraco, você gosta de ver o circo pegando fogo, ou é o cara que gosta de trazer a paz para as pessoas, para os ambientes? É dispensar, né? Versículo 19. O caminho do preguiçoso é cercado de espinho, mas a vereda dos retos é bem aplainada. Você quer conhecer bem um preguiçoso? O cara vai dar tanta desculpa, meu. Você fala pra ele, rapaz, tem um serviço assim, 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 assado pra fazer. O que você acha? Ih, rapaz, isso aí não dá certo, não. Isso aí é difícil, porque isso aí, se for por ali dá errado, se for por aqui não dá certo. Quer dizer, o caminho do preguiçoso é sempre cheio de espinho. Tudo não dá. Isso aqui não dá porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. E se fazer isso aí é pior ainda. Se for fazer isso aí é pior ainda, porque é assim, assado, assim, o cara é preguiçoso. O cara é preguiçoso. Então ele inventa espinho pra todo lado. Vamos fazer tal coisa? Rapaz, será que vai dar certo, hein? Porque isso aí, aí eu fiz uma vez, aí assim, assim, assado. E se fazer tal coisa? Pior ainda. Vai piorar ainda. Se fizer desse jeito, aí que vai lascar tudo. O caminho do preguiçoso é sempre cheio de espinho. É sempre cheio de espinho. Versículo 21.
A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Ou seja, já falamos isso no capítulo anterior. A estultícia, né? A astúcia é a alegria de quem falta entendimento. Aquilo que eu falei. Tem gente que não tem entendimento, tem gente que não sabe escrever o nome. Mas é astuto, tem estultícia. Ou seja, são pessoas que assim, parece que Deus dá uma astúcia para ela e ela consegue ali desenvolver alguma coisa, e são pessoas ali, ó, que têm patrimônios, que têm negócios, que têm empreendimentos de muito sucesso e não tem lá um mestrado, um pós-graduado, não é doutorado, não é estudado, não tem ensino superior, mas tem a vida plena, tem 2, 3, 4 casas de aluguel, vive ali tranquilo, tem seu negócio funcionando. Por quê? Porque Deus deu astúcia. Então, se você não tem astúcia, se você já percebeu que você não tem uma astúcia, já chegou na altura do campeonato, e você não tem astúcia, vai estudar para você conseguir viver na vida. Ok? Versículo 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Olha só, e aí eu quero voltar a dizer uma coisa que eu já disse nas meditações dos outros capítulos de Provérbios. Tem uma frase totalmente burra, que as pessoas transformaram ela em ditado. Elas diziam o seguinte: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Ou seja, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Ou seja, está dizendo o quê? Que conselho não é bom. Porque se conselho fosse bom, a gente comprava. Ó, deixa eu comprar um conselho assim, assado. Né? E o que Deus usa a boca de Salomão para dizer? É que na multidão de conselhos que se vence a guerra. Na multidão de conselhos é que se vence a guerra. Ó, havendo muitos conselheiros, os planos se firmam. Então o que eu tenho que entender, meu Deus? O que eu preciso entender? É que tudo que eu for fazer, eu preciso de bons conselheiros. Eu preciso estar rodeado de bons conselheiros. Eu preciso de muitos conselhos. Não é chegar assim, eu sei, eu faço, aconteço, tal. Pede conselhos. É lógico que às vezes você vai pedir conselhos, né? Você quer fazer alguma coisa. Aí você vai ver uma pessoa vai falar: ih, rapaz, faz isso não. Ih, isso aí vai ter uma dor de cabeça, cara, assim, assim, assado. Tá, beleza. Obrigado pelo conselho. Procura outra pessoa. O que você acha se eu fazer assim, assim, assado, tal, tal, tal? Ih, rapaz, sei não, hein? Olha, isso aí é meio perigoso, hein? Investir nisso aí, às vezes não é muito bom, né? Procura entender mais sobre esse negócio, assim, assim, assado. Aí, beleza, obrigado pelo conselho. Aí vai vir outra situação, ou pergunta para outra pessoa: o que você acha? Rapaz, você não fez ainda por quê? Rapaz, você tá esperando o que para fazer isso? Faz, rapaz. Você não conhece o negócio? Você não domina isso aí? Por que você tá esperando o que para fazer isso aí? E aí você vai tomando conselhos. E aí você vai perceber que tem gente que vai falar: puxa, isso aí talvez não dê certo. Outras vão falar assim: cara, veja, né, peça mais conselhos, mas eu tô em dúvida ainda. E você vai ver pessoas que vão falar: cara, por que você não fez ainda? E aí você vai tomando feedbacks, vai tomando conselhos. Porque é isso que a palavra de Deus está falando aqui, ó. Havendo muitos conselheiros, os planos se firmam. Então, não tenha medo, é lógico. Você vai pedir conselho para qualquer um? Você vai revelar coisas para qualquer um? Não. São pessoas conselheiros, dignas de serem chamadas de conselheiros. Você tem que buscar pessoas que são dignas de serem vistas como conselheiros na sua vida. Não é para qualquer um que você vai pedir conselho. Mas você tem pessoas que você acha digna de você conversar, de bater um papo, pessoas discretas, né, que vão te ouvir e vão te dar um feedback realista, né? Isso é importante. Isso que é importante. Ok? Versículo 28, vamos lá. Caminhando para o fim aqui. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Olha só, gente. Olha só. Medite sempre antes de responder. Não deixe sua boca jorrar coisas ruins. A pessoa chega para você, aí você já ouve tudo aquilo, como Jó fala, o que ouvidos prova as palavras, como a língua prova o paladar. E aí você jorra aquele monte de coisa ruim também. Não responda assim de bate pronto. Não responda assim, já chega e responda. Não.
Medite sempre antes de responder. Alguém chega para você e fala, ó, Juarez, assim, assim, assado, fulano, é assim, 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 assim. Você, né, para um pouco, absorve o que foi falado, não responde logo de pronto partida. Olha, eu não sei te responder isso, posso pensar? Posso pensar e depois te dar uma resposta sobre esse assunto? Às vezes você nem não tem conhecimento de causa, nem responda. Pensa antes de responder, viu? O que você acha? Olha, eu tenho assim, assim, assado, o que você acha de fazer esse negócio? O que você acha de fazer isso aí? Bom, eu vou pensar direitinho, tal, eu vou dar uma avaliada, depois eu te respondo, pode ser? Faz isso, cara, é preferível. Não resolva as coisas assim, de supetão, não resolva as coisas cansada, não resolva as coisas com raiva. Não... Cara, pensa antes de responder. Pense sempre antes de responder. Tá? Olha que Deus ensina. Versículo 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A oração dos justos, Deus escuta. Então o que eu entendo com isso? Como que eu vou ter minha oração respondida? Seja justo. Vamos lá voltar de novo na gravidade. Até a gravidade é justa. A gravidade que estabelece os pesos e as medidas, né? Ou melhor, mais os pesos, né? Porque medidas, estamos falando de comprimento, né? Mas principalmente os pesos, né? O que é 2 quilos, o que é 10 quilos. Isso, quem que estabelece isso? A força da gravidade. A gravidade é justa. A gravidade é justa. A gravidade é a coisa mais justa que existe. Você cair de uma cadeira, você vai levantar rindo. Você cair de uma mesa, talvez se levante com o braço quebrado. Agora, se você cai de um prédio de 10 andares, você não vai levantar mais. Existe uma justiça aí, junto à lei da gravidade. Ok? Medidas. 1 metro, 1,5 m. Né? Ou seja, quanto custa 1 metro de tecido? Quanto custa 1,5 m de um pano? Hã? Nós temos que ser justos. E Deus está falando aqui o quê? Que a oração dos justos Ele escuta. Então, se você é uma pessoa justa, se você tudo que você faz se faz com justiça, então Deus vai ouvir a sua oração. Agora, se você é uma pessoa que, sabe, faz coisa errada, não é justo com as pessoas, sabe, se comporta de maneira totalmente injusta com pessoas e situações, cara, nem adianta você orar. Não adianta você orar, não adianta você pedir a Deus proteção, bênção, solução de problema. Deus não vai te ouvir. Deus não ouve pessoas injustas. Então, se você se enquadra nessa condição de ser injusto, começa a avaliar melhor a sua vida, porque não adianta você dobrar os seus joelhos, entrar no seu quarto em secreto, tá? A palavra de Deus fala, entra no teu quarto em secreto, ora a Deus em secreto, que Deus te recompensará publicamente. O Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Agora, se você não for uma pessoa justa, você pode entrar no que você quiser. Você pode entrar no seu quarto, pode fechar sua porta, pode chorar, se derramar, só que você não vai ser ouvido. Porque a condição para ser ouvido é ser uma pessoa justa. É ter atitudes justas. É você viver de uma forma justa. É você tratar as pessoas de forma justa. É você ser justo com as pessoas. Caso contrário, cara, nem adianta orar. Nem adianta você orar que você não vai ser ouvido. É isso que Deus usa a boca de Salomão para nos ensinar. Ok? Versículo 30 diz assim, ó. A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. Olha só, gente, olha só o quanto é sério a correlação entre sentimentos e organismo. Como é sério essa questão de saúde e sentimentos, ou seja, mente e corpo. Olha como isso é uma coisa séria. Ou seja, veja coisas boas, ouça coisas boas e o coração e os ossos vão ficar saudáveis. Então, a gente pode até inventar um remédio. Tem gente que sofre de artrite, né? Artrose, que é aquelas doenças nos ossos, né? Tem gente que sofre do coração, tem pressão alta, tem isso e aquilo. Sabe quais são os melhores remédios, como Deus tem usado a boca de Salomão aqui para falar? É você ver coisas boas.
É você ouvir coisas boas, boas notícias. Olha só como o sentimento está relacionado com as questões de doenças patológicas. Olha só como os sentimentos humanos estão intrinsecadamente relacionados com a saúde humana. É bíblico, está escrito na Bíblia. Então eu preciso ver coisas boas, sabe? Ou seja, eu vou assistir filme de terror, eu vou assistir filme onde pessoas estão matando umas às outras, eu vou assistir filme que, né, de morte, pra que eu vou fazer isso com a minha alma? Pra que eu vou submeter a minha alma, o meu coração, os meus sentimentos a esse tipo de coisa? Existem alguns conteúdos na internet que, cara, de repente, acidentalmente veio pra você, deleta, nem compartilha isso. Às vezes a gente vê aí uns filmes no Facebook, umas coisas de pai espancando filho, batendo filho de fio, uns negócios tão feios assim que, meu, pelo amor de Deus, seja o fim dessas coisas. Se de repente você receber um vídeo desse, não compartilha, pelo amor de Deus, cara. Ah, mas a sociedade tem que saber o que está acontecendo para descobrir onde é essa mulher, quem é essa mulher, onde é que ela tá, onde é que essa pessoa que está batendo no filho, espancando. Manda para a polícia. Mande para a polícia, pega esse vídeo, manda, vai na delegacia, mostra esse vídeo na delegacia, mas não compartilha. Leve para a delegacia, mas não compartilhe isso, pelo amor de Deus, cara. Porque essas coisas, elas vão adoecendo o nosso coração, elas adoecem os nossos ossos, tá? Então, assista bons filmes, ouça boas notícias, ou então você vai morrer, e vai morrer cedo, de desgosto, porque o nosso coração e os nossos ossos são afetados por aquilo que a gente vê e por aquilo que a gente ouve. Então, tome muito cuidado com o que você assiste, com o que você ouve, com o que você absorve pelos seus olhos e pelos seus ouvidos. Ok? E, para fechar, o versículo 32 vai dizer o seguinte: o que rejeita a instrução, é isso? 32? Isso. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Ou seja, escute as repreensões e o entendimento será adquirido. Sabe? Escute repreensão. A pessoa vem, ó, eu preciso te dar um feedback, cara. É assim, assim, assado, tal. Faça assim, faça assado, tal. Poxa, aí você fica, né, chateado. Pô, fulano me repreendeu com isso e aquilo. Cara, não fica chateado. Pega essa repreensão, guarda ela para você. Ah, mas eu não é justo, essa repreensão não é justa. Tá, não é justo? Então beleza. Entra no ouvido e sai no outro. Não vai se magoar por isso. Mas aprenda a escutar repreensões. Aprenda a escutar feedbacks. Isso vai fazer muito bom para você. E outro, o principal, você vai adquirir conhecimento através disso. Ok? Então a gente finaliza aqui essa leitura do Provérbio capítulo 15. Nós vimos aqui várias situações onde nós podemos aplicar e não somente ler. Ok? Não é apenas frases bonitas, não é apenas pensamentos bonitos, são coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida, ouvir todo dia para que isso entre dentro do nosso coração, para que isso vire uma ação, porque até então está no plano psicológico, está aqui como ideias. Só que nós precisamos o quê? Absorver essas ideias e transformar essas ideias absorvidas em ações. E ações duradouras, ou seja, ações que elas continuem sendo desenvolvidas por nós. Nós precisamos absorver essas informações, essas normas práticas, esses conselhos práticos e executá-los todos os dias. À medida que a gente vai executando isso, nosso corpo vai memorizando isso, nosso intelecto vai memorizando essas coisas, e aí a gente passa a ter o quê? A ter uma vida mais tranquila, a ter uma vida mais direita, a se conduzir num caminho mais perfeito, ok? Então eu quero desejar para você que continuou até aqui, para você que participou dessa meditação até o momento, quero desejar para você um bom dia
né? Eu não sei se você já começou o seu dia olhando a palavra, lendo a palavra de Deus, lendo o Provérbio capítulo 15. Eu quero desejar para você que ficou até aqui, até agora ouvindo essas meditações, né? Um bom dia, que Deus te abençoe e que você não cesse de ouvir, não cesse de ler, né? Tire suas próprias conclusões e outra, principalmente coloque em prática tudo aquilo que nós estamos trazendo à observação aqui. Começa a praticar todas essas coisas que estão sendo observadas, porque eu tenho certeza que você vai ser muito bem beneficiado com isso, ok? Um grande abraço, continue com Deus e não pare de meditar na palavra do Senhor.